Para sentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? Desliga essa máquina aqui do meio, deixa só do fundo ligada e a da frente. A do fundo tá ligada? Tá ligada? Do fundo? Então só desliga essa do meio aqui, por gentileza. Tem chovido quase todo dia, né, pessoal? É o tempo, né? Chegou o tempo. Deixa eu falar um negócio com vocês hoje. Eu estava lendo uma palavra ontem. E aí quando eu vim hoje pela manhã eu fiquei meditando nela e eu senti que realmente não era só para mim ouvir aquela mensagem, mas que eu precisava compartilhar com você também. Abra sua Bíblia, por gentileza, Isaías, capítulo 50. Essa palavra está muito forte no meu coração. Isaías 50. Isso, Isaías capítulo 50. Você vai relembrar que eu comentava com você na quarta-feira sobre a importância de não sair orando sem um direcionamento. E eu explicava para vocês que antes da gente orar, a gente tem que ouvir Deus. Até mesmo porque Ele vai direcionar a nossa oração. Se na hora do desespero eu oro sem direção de Deus, eu perco tempo. Eu estou lá repreendendo o diabo, quando na verdade eu deveria estar pedindo perdão a Deus, porque talvez o diabo entrou porque eu pequei, porque eu falhei. Mas eu não ouvi Deus primeiro. Como diz o outro, sair atirando para todo lado. Não, pastor, tem que orar. Sim, mas eu tenho que orar depois que Deus falar comigo. Toda vez que a gente passa por uma luta, uma dificuldade, irmão, se Deus não falar com você, você não sai desse buraco, não adianta. Então, às vezes, a gente quer se apoiar, dizendo assim, não, é porque eu vou dobrar minhas orações, eu vou interceder mais, eu vou jejuar e vai dar certo. Se você não ouvir Deus, não adianta. E às vezes, tem um ditado lá em São Paulo que diz assim, ficar queimando cartucho à toa. Tem gente que é desse jeito. Qualquer probleminha, eu já vou para a oração da madrugada, eu vou para cima, pastor. De repente era só uma falta de entendimento desse tamanho. Se lesse um pouquinho mais a Bíblia, pronto, já resolvia o problema. E aí foi para a madrugada e chorou, e Deus, por quê? E tal, e questionou. Antes de uma oração, Deus tem que falar com você. Depois que Deus fala com você, através da palavra, deu o entendimento, você vai para a oração. Uma oração com entendimento, bem posicionada, bem argumentada, você vai conseguir ter resultados. Depois que a gente faz a oração, é necessário que você fique firme diante do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre o momento em que a gente já terminou a oração, só que às vezes parece que não está acontecendo. Olha só que o Espírito Santo usou Isaías para falar para nós. Isso aqui cabe muito para nós. Diz assim, ó. Isaías 50, verso 10. Diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Vou ler de novo. Quem há entre vós que tema, respeite ao Senhor e ouça a voz do seu servo. Então Isaías está fazendo duas perguntas aqui. Primeira, ele está falando assim: quem dentre vocês respeitam a Deus? Então, para a gente ter respostas, para que a gente consiga ficar firme, para que a gente consiga passar pelo momento do dia mau, é necessário temer a Deus, respeitar a Deus. Respeitar a Deus não tem a ver com, não, eu respeito Deus, não. Respeitar a Deus tem a ver com respeitar a palavra. Porque se Ele me libera uma palavra, Ele me incentiva de uma forma, Ele me orienta de um jeito, e eu não obedeço, isso é falta de respeito.
Então, primeira coisa que Isaías fala: tem alguém que tema a Deus aí? Tem. Tá. Então deixa eu fazer outra pergunta. Tem alguém que ouça o servo de Deus? E quando ele fala ouvir o servo de Deus, não está dizendo de maneira apontando o pastor em si, mas sim aquilo que o pastor, usado pelo Espírito Santo, está trazendo. É ouvir o servo nesse sentido. Você não precisa ouvir ou saber da minha opinião. A minha opinião não importa para você, não te cabe, não lhe ajuda. O que você precisa de mim é uma palavra que vem de Deus, e Ele me inspira e eu libero essa palavra. Quando você ouve esta palavra, pronto, estamos posicionando duas bases para que a gente possa passar pelo momento do dia mau. Eu já fiz a oração e eu preciso passar pelo dia mau. É a hora de demonstrar a minha fé, é hora de mostrar que eu creio. Para isso, eu preciso, primeiramente, temer a Deus, respeitar a Deus. Segundo, ouvir a voz do servo dele. Em que sentido? Em tudo que o servo falar, não. Se o servo falar a palavra de Deus, nisso eu vou escutar. Você não precisa ouvir tudo que eu falo, só ouço o que Deus falar através de mim. É isso que você precisa. Por isso que eu sempre digo, às vezes as pessoas ainda insistem: pastor, qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião não importa, irmão. Não importa. Vamos ver o que a Bíblia diz, é o que importa. Por mais que seja plausível, racional, a minha opinião não lhe cabe, não lhe serve. De posse desse entendimento, aí o Isaías vai falar uma coisa interessante. Preste atenção. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do teu servo? Ele faz essas duas perguntas. Aí ele diz assim, ó: quando andar em trevas e não tiver o que, pessoal? Luz nenhuma. O que você tem que fazer? Confie no nome do Senhor. Olha aqui para mim, irmão. Quando eu li isso aqui ontem, eu falei: meu Deus, que poderoso isso aqui. Ele está falando de uma pessoa que teme a Deus. Ele está falando de uma pessoa que ouviu a voz de Deus através do servo, ou seja, está em obediência. Mas essa pessoa agora está passando pelas trevas. E detalhe, não tem luz nenhuma. Você prestou atenção nesse detalhe aí? Está passando pelas trevas e não tem luz nenhuma. O que a gente faz nessa hora? Aí Isaías ele fala: confie no nome do Senhor. Quando eu li isso aqui ontem e meditei um pouco mais hoje pela manhã, eu pude entender que é exatamente esse momento, depois da oração. A gente faz a oração e a gente espera que as coisas aconteçam assim. Só que antes disso acontecer, você vai passar pela escuridão. Você passa pelas trevas. Tem horas que parece que a oração não está sendo ouvida, parece que o diabo está vencendo, parece que Deus não está te ouvindo, parece que Deus não está nem aí, parece que Deus nem está no meio da batalha. É a hora que você está em trevas e você não consegue enxergar luz nenhuma. Pastor, não tem nenhum indício de que Deus começou a operar, pastor, não tem nada. Está tudo parado e só vejo o diabo crescer. Quando você estiver passando pelas trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor. Se tem um momento que é para confiar em Deus, é quando você não vê nada acontecendo. Essa é a hora, irmão. Se tiver tudo bem, não faz sentido confiar em Deus. É muito fácil. Todo mundo confia nessa hora. Mas quando não tem luz, quando você está passando pelas trevas, quando parece que o diabo está prevalecendo, quando parece que Deus não está te ouvindo, mas você é uma pessoa que teme a Deus, você é uma pessoa que ouviu Deus através do servo dele, você entendeu? Não é o pastor que está pregando, eu consegui perceber Deus falando comigo ali, Deus tratou comigo, você conseguiu ouvir Deus através do servo de Deus, e aí você agora está passando por essas trevas, e a palavra que Deus libera para nós é: confie em mim. Mas eu não estou enxergando nada, está tudo escuro.
confie em mim. Confie em mim. É o que Deus manda falar para você hoje. É o que Deus falou para mim. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que teme a Deus, está em obediência a Deus, não pode ser guiado pelo que vê. E na hora que a gente está no meio das trevas, é isso. As trevas não significa que você está no inferno, mas significa também um momento difícil que você está passando e você não vê a esperança de nada. Parece que as portas estão se fechando, é essa a impressão que a gente tem. E é nessa hora que você diz: eu vou confiar em Deus, simples assim. Eu vou confiar em Deus. E ele fala uma outra coisa interessante. Ele fala: confie no nome do Senhor. E o finalzinho do verso, o que ele diz aí? E firme-se sobre quem, pessoal? Sobre o seu Deus. Por que ele manda se firmar? Além de mandar confiar em Deus, por que ele manda se firmar? É muito fácil, quando a pessoa passa pelas trevas, a pessoa se abalar. É muito fácil desanimar. Quando você está passando pelas trevas e não vê luz nenhuma, é muito provável que a gente se abale. Mas ele nos orienta já o contrário. Não é para você se abalar, é para você se firmar no Senhor, no seu Deus. É isso que você tem que fazer. Não é ser abalado pela situação, porque eu não estou vendo nada, não está acontecendo nada. Parece que Deus se esqueceu, parece que Deus não está ouvindo. Se firme em Deus, não se abale. Firma bem os seus pés, porque em momentos assim dá hora, dá vontade de desviar para a direita, para a esquerda, dá vontade de abandonar tudo. É as trevas. Quando estamos passando por ela, é desse jeito. É um bombardeio de pensamentos negativos em todo o tempo. Todo o tempo o diabo falando: não vai conseguir, não vai conseguir, não adianta, você vai perder essa batalha. Você está passando pelas trevas, irmão. E é nessa hora que você tem que tomar essas duas decisões. Eu vou confiar em Deus, mesmo que eu não esteja vendo nenhuma luz, e eu vou me firmar. Não é hora de se apavorar, não é hora de abandonar o que eu estava fazendo. Se eu estava orando, eu não vou parar de orar. Tem muita gente que para de orar quando está passando pelas trevas. Você não se firmou, você se abalou, você saiu da posição. Era para estar firmado, esperando Deus se manifestar. Tem horas que é desse jeito, Ele só manda você ficar de pé. Fique de pé e você vai ver a minha salvação. Mas muitos, infelizmente, acabam abrindo mão. Não, isso aqui não é para mim não, pastor. Está complicado, eu acho que não é de Deus. Às vezes de Deus é. Aí entra uma mensagem que eu preguei há um tempo atrás. Você tem que estar preparado para a guerra, irmão. Senão você vai perder até o que é teu. Tem que estar preparado para a guerra. Se você não partir para cima, não vai adiantar, vai perder o que é teu. E agora Deus está tratando com a gente, dizendo: ei, confia em mim. Confia em mim. Mas eu estou me abalando. Não. Eu vou me firmar. Eu vou continuar orando, eu vou continuar lendo a Bíblia, eu não vou parar de ler a Bíblia, eu não vou parar de me consagrar, não vou, eu vou continuar firme com meu Deus. Eu vou continuar firme com meu Deus. É isso que Deus está tratando com a gente hoje. De maneira simples, de maneira sucinta, Deus está tratando isso aqui com a gente hoje. Talvez você veja aqui esperando uma resposta mais mirabolante. Não. Hoje os cultos foram bem rápidos. Porque Deus falou muito forte no meu coração: só entrega o meu recado. Só entrega o meu recado. Eu não preciso de muito para fazer algo grande. Eu não preciso de muito para fazer algo grande. Você vai lembrar daquele centurião, que quando ele vai até Jesus, ele fala: eu não sou digno de que o Senhor vá na minha casa. Eu só quero que o Senhor diga uma palavra, eu não preciso de muito, eu só preciso de uma palavra, e o meu servo será curado. E Jesus liberou aquela palavra que ele precisava, e ele saiu crendo. Ele não precisou de muito. Jesus não fez uma oração, Jesus não foi com ele até a casa dele, ele só queria uma palavra. E hoje eu estou liberando essa palavra para você. O que eu senti de falar para você hoje é isso: confia em Deus, se firma no seu Deus, não se abala não.
Não desanima não. É para estar firmado. Até a resposta vir. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Põe no seu coração isso. Eu quero orar com você. E quando a gente orar, irmão, talvez tenha gente que vai desabafar aqui, dizendo: Deus, eu estava temendo, eu tô com meu coração na mão. Deus, só o Senhor sabe como é que eu estou. Agora é a hora de você falar: Deus, eu vou tomar essa decisão. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou me firmar. E hoje você vai orar de todo o coração. Você vai cantar porque você confia. Você vai adorar porque você confia. É assim que nós somos. A adoração também é uma expressão de fé. E quando nós cremos em Deus de verdade, nós não temos medo de cantar ao nosso Deus. Nós não cantamos apenas quando estamos felizes. Cantamos também para demonstrar a nossa fé. Amém, queridos? Se ponha de pé em nome de Jesus.